Bom, eu quero refletir com você nessa noite, nesse culto de oração, sobre a oração de Neemias. Na verdade, o livro de Neemias tem diversas orações, mas eu quero refletir sobre uma dessas orações, que é que se encontra aqui no primeiro capítulo. É uma oração muito bonita, uma oração que apresenta para nós muita sinceridade e que apresenta também uma conduta adequada diante de situações difíceis. Então, quando a gente se encontra diante de situações difíceis, o que a gente deve fazer? Como a gente deve se comportar diante das situações mais difíceis que a gente se depara durante o nosso dia e ao longo da nossa vida? É isso que eu quero refletir com você esta noite. Então eu vou pedir para você aí abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, e a gente vai ler o capítulo 1 inteiro, do versículo 1 ao versículo 11, para ter uma compreensão melhor do texto. Tá bom? Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Vamos ler. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, clamando que o Senhor deposite no coração de cada irmão a mensagem que será aqui enviada, Pai. Enviada no nome de Jesus, porque cremos em Jesus e amamos a Jesus. E assim oramos também no Seu nome, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Então, a reflexão que eu quero trazer essa noite é a oração de Neemias. E aí você já percebe que Neemias se encontrava na cidade de Suzã, que é hoje uma das cidades, não mais com esse nome, mas no atual país do Irã. E ele se encontrava lá servindo ao rei, trabalhando como copeiro do rei, e
sabe, né, chegou ao seu conhecimento que vieram de Jerusalém algumas pessoas. E ele então vai buscar informação com essas pessoas para saber como é que estava a realidade do seu povo ou a realidade da cidade que estava destruída. Porque nesse período do livro de Neemias é exatamente o momento em que o povo de Israel havia sido levado para o exílio e então a cidade estava destruída. Bom, a gente vai explicar, né, como estava a cidade. Tem um diálogo aqui que vai dizer, mas o que a gente precisa saber por enquanto é que havia uma situação muito difícil na cidade de Jerusalém. E o que a gente precisa saber também é que havia alguém preocupado com isso. Preocupado no sentido de interessado em saber como estava aquela realidade. E a primeira reflexão o primeiro ponto que eu trago de reflexão é exatamente esse. Quando a gente começa a ouvir de situações difíceis, naturalmente a gente pode ter duas opções. Uma, ficar e ouvir, a outra, ir embora. Ou, aliás, três opções. Uma terceira opção seria ouvir e não dar crédito, ouvir simplesmente por ouvir. E chega ao consentimento de Neemias que a sua cidade está da seguinte maneira. Versículo 3. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Olha o cenário que chega para Neemias. É como se chegassem para nós e dissessem, olha, o estado de São Paulo foi invadido. A cidade de Sorocaba está vindo um exército de outro país, de outra terra, e invadiu e deixou tudo destruído. Como nós que vivemos aqui sentiríamos essa mensagem? Receberíamos essa mensagem? Como é que nós que trabalhamos aqui na cidade de Sorocaba, que vivemos aqui, que pagamos os nossos impostos, que buscamos manter tudo em dia, como é que a gente iria se comportar diante dessa mensagem, sabendo que a cidade que escolhemos para viver estava destruída? Neemias não estava lá servindo ao rei da Pérsia, talvez porque era boa vontade. Ele estava lá por necessidade, aparentemente, porque a preocupação dele indica que realmente o lugar que ele gostaria de estar era Jerusalém. Mas o ponto é que quantas das vezes a gente ouve as notícias difíceis e a gente realmente se importa com essa notícia difícil? Quantas vezes a gente dá crédito a essa mensagem difícil? Quantas vezes nós ouvimos com atenção e com o coração disposto a entender a dor da pessoa que comunica aquela difícil notícia para a gente? Quantas vezes, de fato, nos colocamos a orar pelas situações difíceis que nós ouvimos? Me parece que, e aí eu concordo com Hernandes Dias Lopes, quando ele fala que nós estamos com tantas coisas para fazer que já não temos mais tempo para orar. Ontem eu estava lendo um livro e o prefácio era do Hernandes Dias Lopes, e ele falava exatamente isso. Estamos tão atarefados com tantas demandas que não temos mais tempo para orar. Não temos mais tempo para ouvir, não temos mais tempo para conversar. E embora estejamos no tempo da conectividade, a gente anda tão desconectado do ser humano, anda tão desconectado da vida, anda tão desconectado da realidade, que parece que toda mensagem incomoda. É um sofrimento. Parece que a gente está sempre esperando que será uma mensagem ruim, difícil. E parece também que algumas mensagens a gente nem quer saber. E eu não estou dizendo com isso que precisamos ficar
né, 24 horas conectados e sabendo de tudo que está acontecendo. Mas a reflexão é: será que, pelo menos naquilo que a gente se propõe a ler de informação, naquilo que a gente se propõe a ouvir, será que estamos dando a atenção necessária a essa mensagem? Observe que o cenário que chega para Neemias é: olha, os que se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação, porque a cidade estava destruída. E Jeremias, o profeta, ele vai decidir, por exemplo, ficar e viver entre esses miseráveis. Um sinal de extrema compaixão para com aquele seu próprio povo. E Neemias, ao ouvir esse relato da cidade dos seus pais, da cidade também de onde ele vem, ele toma uma atitude que é o segundo ponto que eu quero refletir com você. Quando eu ouvi, versículo 4, quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Neemias vai experimentar um processo de luto, vai experimentar um momento de dor, de aceitação da dor. Mas é fácil a gente aceitar a dor? É fácil a gente aceitar o sofrimento? É fácil aceitar que não temos outra opção a não ser sentar, chorar e lamentar? Será que nós, nesse tempo, diante das notícias difíceis, diante dos pedidos de oração que ouvimos, será que a gente senta realmente com o coração para orar, chorar e lamentar e clamar a Deus pela intervenção dele? Ou apenas ouvimos e vamos seguindo a vida e esperando a vinda do Senhor? Me parece que tem sido continuado, né? O nosso cansaço, ele é contínuo e já não temos mais essa disposição para orar. Mas quando percebemos na palavra essa experiência de Neemias, de sentar, de chorar e lamentar, temos uma possibilidade e um caminho muito interessante para seguir. Um exemplo muito interessante, bíblico, para seguir diante do tempo difícil, diante das notícias ruins, diante da enfermidade, diante das notícias que às vezes não é nem da nossa família, mas que nos incomoda também. Então, observe que há uma sequência de acontecimentos: sentar, chorar e lamentar. É a aceitação da realidade. É a aceitação de que eu não posso fazer outra coisa que não seja parar o que eu estou fazendo e sentar. Parar o que eu estou fazendo e lamentar. Parar o que eu estou fazendo e chorar. Mas é difícil para nós, nesse tempo, parar. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: nós precisamos parar, porque o mundo vai seguir independente de nós. As pessoas e a maldade do coração delas continuarão existindo independente de nós. Nós não mudaremos a história do mundo, mas precisamos parar. Precisamos nos importar com a dor das outras pessoas também. Não apenas olhar para a nossa própria dor, para a nossa própria família. E aqui eu falo no sentido de, quando você for dar atenção à dor de alguém, esteja com o seu coração dando atenção a essa pessoa. Que os seus ouvidos transmitam essa mensagem ao seu coração, para que você seja capaz de chorar com aquela pessoa. Mas também quando você receber uma boa notícia, que esse é o ensino bíblico, chorar com os que choram e se alegrar com quem se alegra, se alegre também com aquela pessoa. Até porque é muito estranho e talvez seja sinal de alguma anormalidade,
as pessoas que só estejam chorando e as pessoas que só estejam se alegrando. Você é normal se você chorar e se você sorrir. Se você tiver dias bons e se você tiver dias difíceis. Se você estiver por um momento de luto, mas no outro também em imensa alegria. Isso é viver. E é aceitar a realidade como ela acontece para nós. Porque essa aceitação é das coisas que nós não podemos mudar. Por exemplo, eu não posso mudar o dia em que a minha mãe, por exemplo, vai se encontrar com Jesus. E aí, o que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso me preparar, posso preparar o meu coração para esse dia. Eu não posso mudar o dia que, por exemplo, o emprego que eu tenho hoje vai chegar ao fim. Mas em algum momento ele vai chegar ao fim. O que eu posso fazer? Viver o tempo que eu tenho lá. Viver e aceitar esse trabalho como sendo do Senhor. E sendo do Senhor, o que é que eu faço? Eu vivo de maneira a glorificar o nome de Deus. Então, no momento do luto, eu também glorifico o nome de Deus. Eu não sento, choro e lamento simplesmente porque está difícil, porque está cansativo. Eu sento, choro e lamento porque eu estou reconhecendo também diante de Deus: Senhor, eu sou fraco o suficiente para chorar, Senhor. E se eu não estiver sendo, me ajude a chorar, Senhor. Me ajude a ser fraco com as pessoas fracas, mas também me ajude a ser forte com quem está forte. Me ajude, Senhor, a ter compaixão pelo meu povo, pela minha família, pela extensão da minha casa, pela minha cidade. Me ajude, Senhor, a olhar com esse olhar de compaixão. E Neemias fala aqui para a gente que ele ficou nesse período de luto por alguns dias. Ou seja, quando eu entrar nesse processo do luto, de aceitação, eu não vou ficar lá para sempre. Eu não vou aceitar também essa realidade como dada para sempre. Nada é para sempre, senão somente o nosso Senhor e a eternidade onde Ele habita. Lá é sempre para sempre, porque sempre foi assim e sempre será assim. Então, para nós, nenhuma realidade, nem a realidade da alegria é para sempre, nem a realidade da tristeza é para sempre. E ele ficou nessa situação por alguns dias. Enquanto ele chorava, lamentava-se pela realidade do seu povo, ele passou também a orar e jejuar. Ou seja, ele dá tanto uma resposta humana, psicológica para aquela situação, ou seja, a resposta que vem do luto, mas também dá uma resposta que vem do ponto de vista da fé. A oração e o jejum. A resposta que vem do ponto de vista espiritual, porque nós somos seres espirituais. Então a nossa resposta, ela não pode se deixar levar somente pela dor, mas pela certeza de que Deus cuida de nós enquanto está doendo. Por quê? Porque isso é a aceitação do que há de mais complexo na face da terra, né? Como a gente fala. Na vida humana, que é o sofrimento. Como eu aceito e vivo o sofrimento, se não em oração e jejum? Aceitando que o Senhor me permite sofrer, mas enquanto eu sofro, Ele cuida de mim. Enquanto eu sofro, Ele cuida da minha família. Enquanto eu sofro, Ele cuida da minha igreja. Enquanto eu sofro, Deus está cuidando. Como aquela canção que a gente tem cantado, né? De tudo Ele cuida e nos ensina a cuidar. E aí, então, no versículo 5, Neemias faz a sua oração. E ele começa com: Ah, Senhor. Ele começa com o coração quebrantado diante do Senhor.
Ah, Senhor. Ele coloca, para mim, esse ah, Senhor é um suspiro de clamor. Ele coloca o seu coração diante do Senhor. Ele se coloca na presença de Deus, reconhecendo toda a sua fraqueza. E ele então fala, ah, Senhor. Ele começa dizendo que o Deus a quem ele serve é o Senhor da vida dele. E ele faz isso de uma maneira contrita, quebrantada, colocando naquele momento o seu coração. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, exaltando a soberania de Deus, a majestade de Deus e o poder de Deus sobre sua criação. É o Deus dos céus. E quando a gente olha para o céu, a gente contempla algo que não tem fim, é uma imensidão de céu. Mas para Deus, que o criou, é parte da criação. Para nós é algo tão imenso, tão inacessível, tão grandioso, mas para Deus é algo da criação, algo que tributa louvor a Deus, porque a criação exalta o nome de Deus. Eu me lembro que da primeira vez que eu voei de avião, foi uma das experiências mais emocionantes em vários aspectos. Uma porque eu esperei muito isso acontecer, ter essa oportunidade, mas com certeza o que tornou aquele dia memorável para mim foi a experiência de estar mais perto do céu. Eu ficava pensando, nossa, como isso aqui é maravilhoso, como é muito mais bonito aqui de cima. E olha que eu nem estava tão perto do céu, só estava um pouco acima das nuvens. E agora eu fico pensando, como de fato deve ser esse céu? Como deve ser morar no céu? Como deve ser as casas e a nossa moradia que Jesus está preparando para cada um de nós? Mas é com esse Deus dos céus, Senhor grande e temível, que Neemias vai orando. E ele continua falando assim, que guardas a aliança e a misericórdia. Olha quantos temas Neemias está colocando: a soberania de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus. E é uma misericórdia que ele guarda, ou seja, que não falha, que não muda, que permanece. E é nisso que a gente confia, é nisso que nós colocamos a nossa esperança, nessa misericórdia que não muda, porque nós mudamos. Às vezes estamos alegres, por exemplo, às vezes estamos tristes, às vezes temos uma inclinação maior espiritual, temos momentos de mais espiritualidade e temos momentos de menos espiritualidade. Temos momentos em que nós estamos lendo a Bíblia com aquela vontade, mas tem dias também que é difícil abrir a Bíblia, que é difícil ter vontade de orar. Mas quando a gente abre a palavra de Deus, a gente encontra uma oração de Neemias nos dizendo que Deus guarda a misericórdia, que é um Deus poderoso, que é grande, que é temível e que nele nós podemos confiar. Então, essa oração que começa com um suspiro de clamor, ah, Senhor, que reconhece a soberania de Deus, ela prossegue no versículo 6, dizendo assim: estejam atentos os teus ouvidos. Depois de reconhecer que Deus é poderoso, que é misericordioso e que é o Senhor dos céus, como é também da terra, Neemias diz: Senhor, então ouve a minha oração, porque eu só posso orar a Deus quando eu tenho convicção e creio que Ele é esse Senhor que é misericordioso com a minha vida, que Ele é misericordioso com a minha família. Porque como é que eu vou orar a Deus se eu não acredito nisso? Será uma oração mentirosa.
Porque no momento que nós começamos a orar, é porque estamos desejando colocar diante do Senhor a nossa oração. E a nossa oração pode ser uma súplica, pode ser uma petição por uma necessidade, pode ser uma apresentação de pecado, ou seja, uma confissão, como nós veremos também aqui no texto. Temos vários motivos de oração. Mas o que de fato deve nos motivar a orar é reconhecer que Deus é misericordioso e isso não muda. Que Deus merece glória e isso também não muda. Até porque a nossa oração não muda Deus, mas, e você já ouviu isso com certeza, muda o nosso coração e a nossa mente a respeito de Deus. Então eu não oro para mudar a vontade, eu oro para aceitar a vontade de Deus sobre a minha vida. Então ele continua: estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos, pelos filhos de Israel, teus servos. Ele começa a orar pedindo que Deus esteja atento à situação do povo dele. Mas é claro que Deus não havia se esquecido. E que aquele tempo de exílio estava mais próximo de se concluir. Mas nós não sabemos dos planos de Deus. Nós não sabemos o que irá acontecer no próximo ano, na próxima semana. Não sei o que vai acontecer amanhã. Então eu oro pedindo que Deus escute as minhas necessidades, para que eu possa descansar no amanhã. Aliás, para que eu possa descansar no hoje, enquanto o amanhã chega. Eu oro pedindo que Deus me guarde, e guarde a minha vida, e guarde a minha família, porque eu não sei o que vai acontecer. E ele prossegue então fazendo a confissão dos pecados. Agora vamos construir essa oração. Reconhecimento da majestade de Deus, da soberania de Deus. Em seguida, um pedido de que Deus escute a oração do seu povo. E também, agora, uma confissão de pecados. Porque a oração envolve a apresentação diante do Senhor. E nós temos que lembrar que diante do Senhor, estamos diante de um Deus que é santo, que é puro, mas nós somos pecadores. Então devemos apresentar a Deus também os nossos pecados. Mas quais pecados? Todos. Os que eu lembro, eu vou citando, e o que eu não lembro, eu peço que Deus sonde o meu coração. Ele que reconhece e sabe tudo que há na minha vida e na sua vida, porque nenhum pecado pode ficar oculto diante de Deus. Deus vai sondar o seu coração e vai lhe trazer à memória o seu pecado, para que você possa apresentar. E às vezes vem algumas coisas tão sombrias, de realidades antigas, passadas, de tempos difíceis, em que nós talvez não confiávamos tanto em Deus, mas pelo Espírito Santo Ele nos faz lembrar. E quando nós não sabemos orar, nós vamos orando a si mesmo. Uma oração é uma conversa com Deus. Imagine que você está conversando com Deus. Mas como assim, imagine que você está conversando? Imagine que você está conversando. Senhor, eu gostaria de orar ao Senhor, mas eu não sei orar. Uma das minhas primeiras orações foi essa. Eu não sei orar, Senhor, o que é que eu faço? Eu senti, continua falando aí, cara. Só vai aprender a orar orando, né? Só vai aprender a andar de bicicleta quem anda de bicicleta. Quem vai aprender a dirigir quem está no trânsito, né? A gente até conversei com Vanessa esses dias. A gente, às vezes, para a gente aprender a dirigir, a gente tem que quase dar um supapo lá, né? A gente fica mais esperto, né? É igual trabalhar com eletricidade, né? Como eu trabalho com algo que eu não vejo, que não tem cheiro, que não tem cor, mas que está ali, ó. Aprende trabalhando, aprende lidando com aquilo. E a nossa vida de oração é assim. Nós vamos orando e a cada dia que a gente vai orando, que a gente vai se esforçando, que a gente vai buscando, vamos aprendendo a orar. Vamos aprendendo a pedir, vamos aprendendo a falar os nossos pecados, até porque muitas vezes também a gente não tem coragem de falar. Tem alguns pecados que eles são tão indignos que eu não tenho coragem nem de apresentar.
Mas Neemias fala aqui, faz a confissão dos pecados. E ele diz assim: são pecados os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Versículo 7. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Às vezes, a confissão, quando eu não consigo falar exatamente o pecado, basta dizer: Senhor, o meu coração está tão corrupto que eu não consigo falar o meu pecado. Senhor, a minha mente está tão miserável e está tão cheia de iniquidade que eu não consigo falar. Me ajude a falar o meu pecado, Senhor. Me ajude a colocar para fora, a expurgar o meu pecado, Senhor. Senhor, eu clamo em nome de Jesus pelo Espírito Santo que o Senhor me ajude a falar a minha realidade do meu coração, porque eu não consigo. E às vezes, essa é a única maneira que a gente pode prosseguir orando. Falando, orando. A gente continua orando e vai orando. Ficou vago isso, né? Mas não é vago. É uma vida de oração. É uma vida comum de oração. É uma vida de relacionamento com Deus. E aparentemente, quando começamos a viver dessa maneira, você vai sentir uma leveza no seu coração. E você vai sentir também um incômodo para alguns pensamentos e para algumas palavras, para algumas amizades. E isso é o Espírito Santo direcionando você e mostrando os locais em que você deve estar, o conteúdo que você deve assistir, as músicas que você deve ouvir. E dessa forma, a sua vida vai sendo transformada pelo agir do Espírito Santo. É algo espiritual que podemos ver de forma visível na nossa vida. Que podemos contemplar essa transformação na nossa vida. E aí, às vezes, as pessoas perguntam assim: como é que eu posso fazer para ler mais? Lendo. Como é que eu posso fazer para ser mais santo? Orando, buscando a Deus, jejuando, chorando, lamentando, sendo você mesmo diante de Deus. O que é um homem santo? É aquele homem que ele está completamente despido da sua realidade diante de Deus. Ele coloca a si mesmo e o seu coração cheio de pecado diante de Deus. E é isso que Neemias faz aqui nessa confissão. Nós pecamos, nós quebramos os mandamentos, nós somos um povo corrupto diante do Senhor. É uma oração tão sincera que dói na nossa alma. Porque reconhecer o pecado é estabelecer uma divisão entre aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual. E aí a gente precisa lembrar que Paulo vai dizer: olha, quando isso acontece, fica militando, fica dois mundos brigando, porque a carne quer fazer a vontade da carne, ou seja, quer agir da mesma forma corrupta, enquanto o Espírito quer que nós vivamos de acordo e em obediência a Jesus e a sua palavra. Versículo 8: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Versículo 9: mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que seus descendentes, estejam em locais distantes, eu vou reunir eles novamente. E mais uma vez, lembrando que nesse momento, nessa oração, ou seja, nesse contexto aqui da oração de Neemias, era o período do exílio e o povo estava disperso. E aí, o que a gente faz nas situações de alta complexidade da vida, se não trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E trazer à memória não é a certeza de que a dor vai passar logo, amanhã, daqui a pouco.
mas é a certeza de que Deus é o Deus misericordioso e que não muda, e que continua sendo esse Deus dos céus, como Neemias bem reconhece logo no início da oração. Trazer à memória os mandamentos do Senhor é voltar novamente ao caminho, é voltar novamente a uma vida de espiritualidade diante de Deus, é voltar novamente a ler a palavra, procurando compreender a palavra, procurando seguir os mandamentos do Senhor para que a gente possa viver em paz, para que a gente possa viver de forma obediente. E parece-me que isso, por mais simples que seja, é o nosso calcanhar de Aquiles na vida espiritual. É o mais difícil da gente fazer, porque é onde a gente vai falhar mais, é onde vamos desistir com mais facilidade. É o ponto em que aqui se choca o nosso tempo contemporâneo e as realidades espirituais que Deus nos dá para viver em Jesus. Então o nosso trabalho toma conta do meu tempo de oração, e aí eu já não tenho tanto tempo para orar, ou talvez nenhum tempo para orar, porque o meu tempo de dedicação à sobrevivência, ele é tão alto e tão cansativo que parece que ele rouba todas as outras coisas. E o que a gente precisa compreender é que essa é uma realidade de muitas pessoas, e que na verdade o que nos falta é um interesse maior, muitas vezes, em realmente querer orar, em realmente querer buscar a Deus. E vamos nos acostumando com isso. Vamos nos acostumando a viver por nós mesmos. Se eu não estou mais orando, provavelmente eu posso estar encaminhando a minha vida para uma morte mais acelerada. Eu concordo com Spurgeon quando ele fala que o crente que não ora está morto. Está morto nos seus próprios delitos e pecados. Está morto na sua própria vida de desobediência. Está morto porque quando a gente para de orar, a gente para de compreender a verdade e a vontade de Deus para a nossa vida. E a tendência vai ser, quanto menos oração, mais erro, mais desobediência, mais corrupção no nosso coração. Mas o contrário também é verdadeiro, porque essa era a promessa de Deus. Se vocês forem fiéis aos meus mandamentos e cumprirem, então eu estarei com vocês. Esse é o princípio de todo o livro de Deuteronômio. Se vocês guardarem os mandamentos, eu estarei com vocês. Se vocês forem fiéis, eu estarei com vocês. E a oração prossegue. Versículo 10. Estes, está se referindo novamente ao povo, ainda são teus servos, é o teu povo que resgataste com grande amor e com a tua mão poderosa. Ou seja, nada muda o fato aqui em relação a Israel de ser o povo escolhido de Deus. Mas em relação a nós, a verdade ela é a seguinte: você conhece Jesus e tem certeza da sua salvação, por mais que nesse momento você possa estar vivendo em desobediência, Deus continua amando você, querendo se relacionar com você, querendo que você volte a cumprir e seguir os mandamentos do Senhor, querendo que você venha novamente para os braços do Senhor e encontre descanso para as suas dores, encontre descanso para o seu sofrimento, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E eu estou concluindo. Versículo 11. Da mesma maneira que Neemias inicia a oração com Senhor, ele conclui: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Depois de apresentar toda a sua oração,
de forma confiada na soberania de Deus, de forma com o coração entregue diante de Deus, Neemias fala novamente: ah, Senhor. É como se ele estivesse lembrando a ele mesmo: olha, coração, lembra-se novamente de que esse Senhor é misericordioso, de que esse Senhor permanece fiel. Não deixa de orar, coração, não deixa de falar a tua dor. E ele vai pedir o seguinte: estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Depois de apresentar toda a sua dor, ele pede que a sua oração seja ouvida. Você pede que Deus ouça a sua oração? Ou você ora e pronto? Ora e diz: ó Senhor, Deus, eu estou assim, está doendo. Ou, ó Senhor, eu estou precisando de tal necessidade, que o Senhor me ajude. Mas você pede: Senhor, ouve a minha oração, Senhor. Porque quando o Senhor ouve a minha oração, eu me sinto ainda mais em paz. Eu me sinto ainda mais tranquilo para continuar seguindo em frente. Eu me sinto ainda mais confortável diante do Senhor. Mas eu sei que Tu me ouves, Senhor. Eu só estou pedindo, Pai, esteja atento à minha oração. Esteja atento ao meu pedido do coração, por exemplo. Esteja atento ao meu pedido pela família pastoral. Senhor, esteja atento ao meu pedido pela saúde do pastor Jefferson. Senhor, esteja atento ao pedido das famílias necessitadas. Senhor, esteja atento aos pedidos pela direção da igreja, pela diretoria da nossa igreja, pelos trabalhos e ministérios que temos procurado desenvolver para glorificar o Teu nome, Pai. Esteja atento, Senhor. Esteja atento a essa oração, Senhor. Porque é na certeza desse caráter soberano de Deus que nós podemos orar, que nós podemos confiar. Mas ainda haverá notícia difícil. Ainda haverão tempos difíceis para a gente viver. 2024 está aqui. Haverão notícias difíceis. Mas eu quero lhe colocar diante de algumas verdades que podem acalmar o seu coração. A primeira verdade é que nenhuma má notícia pode anular a graça de Deus. Nenhuma má notícia que você receber vai anular a graça de Deus na sua vida. O que pode acontecer é essa notícia ser tão forte a ponto de lhe colocar num estado psicológico difícil. Mas a graça de Deus não muda. A segunda verdade é que nenhum acontecimento retém a soberania de Deus em sua criação e nas suas criaturas, que somos nós, você e eu. Nada. Deus permanece soberano. Deus permanece gracioso. E por fim, nenhum período difícil em nossas vidas pode mudar o amor que Deus tem por nós. Às vezes estaremos em tempos em que não perceberemos esse amor, porque o mais difícil de orar é quando a gente não está ouvindo nada, a gente não está vendo nada, e parece que o futuro é tão distante que eu não consigo nem fazer um esboço dele. Essa é a vida de oração comum, quando a gente não vê nada, não ouve nada, mas a gente continua crendo que há um Deus, que é o nosso Senhor, que é misericordioso e que cuida de cada um de nós. É essa oração que eu quero, então, te animar a seguir em frente, a seguir orando, a seguir buscando, a seguir lendo a palavra. Todo ano, geralmente, a gente inicia e diz: esse ano eu vou ler a Bíblia toda, eu vou me esforçar. Que você realmente possa se esforçar, porque você vai querer desistir.
E o que vai te manter lendo, o que vai te manter orando, o que vai te manter buscando uma vida espiritual é a disciplina. Você vai começar com a boa vontade da sua alma, mas a constância não vem da boa vontade, a constância vem da disciplina. E é com isso que eu encerro, lembrando a você que Deus é misericordioso e que nada anula o poder dele e o amor dele e a graça dele sobre a sua vida. Amém?